Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo aí a mais uma edição do programa MENAP. O MENAP é um programa do Ministério de Homens da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ok? Da UPH, e é um Ministério de Homens que quer transformar homens, né, segundo o coração de Deus, né? Então, nós estamos tratando aí sobre um livro chamado Um Homem Nota 10. É muito bom tê-los aqui. Nós sabemos também que nós temos uma audiência muito grande das esposas, das filhas, das mulheres, né? Sejam muito bem-vindas também, né? Nós não fazemos, assim como a Bíblia, né? A Bíblia não faz acepção de pessoas, né? E aqui no MENAP, a ideia é que todo mundo possa participar. Então, você esposa, você filha, né? Incentive aí a participação e coloca o seu marido, o seu maridão, o seu namorado, o seu noivo para assistir o programa aqui ao vivo ou então no podcast da IPP TV, né? Então, o que acontece é o seguinte, olha, a ideia do MENAP, né, você vai ver daqui a pouquinho aqui no nosso estúdio aqui, é o seguinte: MENAP é a masculinidade restaurada, uma transformação necessária, né? No livro Homem Nota 10, estamos no capítulo 12 já. Hoje nós tivemos aqui, o pastor Tiago não pôde estar presente hoje, mandar um grande abraço para ele, que ele tem capitaneado esse livro aqui com maestria, né, com a direção de Deus. O capítulo de hoje, o capítulo 12, fala sobre o homem que governe bem os filhos, né? E aí eu queria chamar aqui a presença do nosso querido Samuel e também o Fabrício. Bom dia, Fabrício, né? Um dia abençoado para vocês, para todos nós, para toda a Bom equipe dia. aqui, ok? Bom dia, Renato. Bom dia, Fabrício. Bem-vindo. Bom dia você que está Bom dia. aí mais um programa do Renato, que Deus faz as nossas corações, Renato. Amém. E que a Bíblia, né, como prática, nos oriente, nos instrua e nos corrige, né? Ela tem autoridade para isso. Amém. 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 Então vamos lá, já vou começar com perguntas aqui, ó, né? Instrução do nosso querido pastor Tiago. Samuel, qual a história o autor do livro descreve sobre como os pais estão reféns dos filhos nos dias de hoje? É uma coisa muito recorrente, cada vez mais, né? E não é fácil. Então, essa orientação aqui vai ajudar muito aí os pais a educar os filhos no caminho que devem andar. O livro, né, O Homem Nota 10, ele começa no capítulo 12 falando sobre essa história, né? O autor estava viajando, estava pegando um voo, estava dentro do avião e o pai, a mãe, 2 filhos entraram no banco da frente dele, né? E ele fala que foi um alvoroço, né, um alvoroço danado. E ele fala, os filhos pedindo refrigerante, salgadinhos, balas, muitos gritos, tal, e ele percebeu ali que os filhos estavam sendo realmente dominadores, né? Os pais estavam sendo dominados ali pelos filhos, estavam sendo reféns dos filhos. E o auge que aconteceu ali foi que a mãe pediu um leite em pó para dar para o bebê, e acabou que derramou tudo, e na perspectiva do autor, parecia que aquilo ali era rotineiro, né? Aquela situação, né? De ser reféns. E esse exemplo aqui, essa ilustração que ele viu, né, de forma prática, infelizmente acontece também nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes nós já saímos para shoppings e vemos filhos berrando, filhos exigindo que o pai compre tal e tal coisa, né? Nós vamos perceber isso. E muito do que acontece, Renato e Fabrício, é porque os pais realmente não estão cumprindo o seu papel como pais, né? E eu dou graças a Deus porque a Bíblia, como nosso único manual de fé e prática, nos dá diretrizes para que nós possamos instruir, ensinar, orientar nossos filhos, e nos instrui também não apenas a como fazer e como agir com nossos filhos, mas nos instrui também como ser pais bíblicos, como ser pais que glorifiquem a Deus e que
faça com que seu filho como uma flecha na mão do arqueiro, porque o filho não é nosso, né? O filho é do próprio Deus. Então nós estamos instruindo essa criança para o próprio Deus, porque é dele, é ele que é o dono, ele que é o Pai celestial. E a gente, ainda bem que a Bíblia nos orienta, né? Mas, como eu disse, infelizmente, eu acho que os pais, muitos deles não estão preparados para serem pais, né? E acaba que realmente se tornam reféns. E outra coisa, quantas e quantas histórias vocês já escutaram, né? De pais que saem tão cedo que não veem os filhos porque estão dormindo, e chegam tão tarde e seus filhos estão dormindo. Não gera vínculo, não cria relacionamentos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente do programa, mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. É interessante também, Samuel, que existe até um jargão que os filhos, eles não vêm com manual, não é verdade? Só que o que acontece? A gente sabe que temos sim um manual que é a Bíblia, onde nos dá inúmeras instruções, orientações de como devemos educar os filhos. É verdade. Porque se essa educação não for aplicada desde a tenridade da criança, você corrigir certos aspectos comportamentais ficará muito mais difícil quando atingir ali sua adolescência, sua juventude, que daí já está com o perfil praticamente pronto, né? E mudar um perfil já pronto é muito mais difícil do que trabalhar isso ainda quando criança. Exatamente isso, Fabrício. A orientação bíblica é que desde novo a criança já é instruída, né? Nos caminhos em que ele deve andar. Pegando a carona aqui do Fabrício, né? Ele falou de ditado, né? O pessoal fala que pau que nasce torto não se endireita, né? Só Deus na causa, né? Então, quanto antes nós pudermos orientar os filhos no caminho do Senhor, fica muito mais fácil. Não é certeza, não é garantia, ok, de um caminho sem tribulações. E a perspectiva é essa, né? A gente está falando que vai ser perfeito. A gente está falando que existem instruções bíblicas para lidar com todos esses aspectos, mesmo os mais difíceis, mesmo os mais complicados, por exemplo, eu fui um filho que chorei muito quando bebê. Meu pai me conta as histórias minhas que eu fico com vergonha, mas, por exemplo, várias e várias vezes eu bebê, tipo, com menos de 1 ano de idade, chorava tanto na igreja que meu pai e minha mãe tinham que ir embora do culto, na metade do culto. Então, eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que a orientação que a Bíblia tem para nos ensinar como instruir. E aí você vai, no final da caminhada, falar assim, não, eu tentei ao máximo lutar e caminhar pela instrução da Bíblia, né? E ser pai e ser mãe é uma profissão de alto risco, né? Exatamente. Não tem jeito. E não tem salubridade. E não tem, não. Não tem nenhum adicional, não. É um adicional de perda de cabelos, né? Com certeza, eu te digo aqui, ok? Mas, e claro que joelho no chão, né, Fabrício? Sim, joelho no chão faz muita diferença, né? Então vamos lá, para a segunda pergunta, Samuel. Recapitulando os assuntos que já falamos anteriormente ao longo dos capítulos do livro Homem Nota 10, como o homem de Deus foi chamado para ser? Boa pergunta, Renato. E a gente olha isso lá em 1 Timóteo. A gente olha lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Aqui, o apóstolo Paulo vai trazer instrução com relação ao papel do bispo e do diácono, né? Do pastor e do diácono. Mas a gente tem que entender a perspectiva também bíblica do homem como esse pastor da família, né? Ele que foi chamado para liderar a família. Então a ideia aqui do apóstolo Paulo é exatamente essa, olha. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Então, uma resposta simples e rápida é o pai, ele foi chamado por Deus para ser o líder da casa. Ele é o sacerdote do lar. Deus não vai cobrar da esposa apenas, vai cobrar mais do pai, vai cobrar mais do homem com relação a essa questão do lar. E o aspecto bíblico para o homem, para o pai cristão, é que ele seja um bom líder, que governe bem a própria casa.
Um homem que dê os direcionamentos adequados e direcionamentos que glorifiquem a Deus. É o homem, ele é o responsável. Por exemplo, no Éden, quem Deus culpou com relação a comer do fruto? Foi a mulher? Adão, né? Foi o homem, foi Adão. Ele que era o cabeça, ele que era o responsável. E ele que foi cobrado por Deus. E qual foi a justificativa dele? Foi a mulher que você me deu. Mas ele foi responsável. A culpa não foi dela, a culpa foi dele. Porque ele não governou bem seu lar. Então perceba que desde de Adão nós percebemos que Deus demonstra assim, olha, o homem tem que governar bem. O homem que tem que dar o direcionamento. O homem que tem que instruir, tem que estar preparado para essa grande aventura existencial com relação à família, né? E eu entendo os perfis comportamentais, né? Existem homens mais agitados, mais elétricos. Existem homens mais tranquilos. Existem homens mais quietos. Mas isso não tira o fato do que a Bíblia orienta com relação ao homem, ao pai. Governar bem. Isso independente de ser ou não crente. Né? Exatamente. Deus estabeleceu, né, o seguinte, Exatamente. é uma atribuição... É do homem. É uma ordenação delegada ao homem. Exatamente. Okay? Exatamente. Então, assim, homem, você gostou ou não gostou, Deus fez dessa maneira, Deus é perfeito, ok? Poxa, mas é injusto, né? Por que eu fui nascer homem? Mas o que acontece? No mundo corporativo também funciona assim. Você pode ser aquilo na missão dada, missão cumprida. Então é o seguinte, se você recebeu uma atribuição, né, foi delegado uma atividade, tá? Se você que fez, ou você delegou para terceiros e você não fez nada, a única coisa que você é que vai ser cobrado, né, o resultado, né? E Deus Exatamente. é a mesma coisa, né? Exatamente, exatamente. E nesse sentido, tem uma frase no livro que eu até separei aqui, que eu achei de suma importância, é a seguinte: o pai tem a responsabilidade dada por Deus de ensinar a obediência, o respeito e a honra. Exatamente. E quando a gente fala em ensinar, nós podemos tirar daí vários ensinamentos, né? E o ensinar é o transmitir e ao mesmo tempo também ser exemplo de vida daquilo que você está transmitindo oralmente, né? Exatamente. Então, essa conjugação é de suma importância. Você levar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e também ao mesmo tempo agir de forma coerente com aquilo que você está falando. Exatamente. Ser praticante, né? Ser praticante. praticante. Dá o exemplo, ensinar no caminho, né? Exatamente. Não o caminho. Exatamente. Muito bom. Vamos lá, terceira pergunta. Ó. Do texto que nós acabamos de ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, você poderia nos explicar as expressões sob disciplina e com todo respeito? Muito bom. Sim. E o autor traz essas duas perspectivas, né? E aí, o que a gente está fazendo aqui mesmo é te instigando a comprar o livro, tá bom? Mas compre pela Ezion, né? Sempre pela Ezion. Então aqui, ó, o livro de Dave Mack, Homem Nota 10. E aí o autor, Renato e o Fabrício, ele traz essas explicações, né? Por exemplo, sob disciplina ele fala o seguinte, olha, significa literalmente em sujeição. O termo refere-se àqueles que se submetem a uma autoridade estabelecida. Os filhos do líder reconhecem que ele é a autoridade principal em sua vida. Por isso, respondem prontamente a essa autoridade com obediência. Aqui, e nesses aspectos, a gente percebe algumas coisas, principalmente alguns desafios de hoje. Por exemplo, a feminilização do homem, do mundo, né? Como um todo, né? Com o movimento feminista. A gente percebe que, para muitos feministas, ser homem não é ser humano. Ser homem não é um cargo abaixo. Porque agora a mulher é colocada num pedestal tão alto que o homem não consegue mais alcançar. Mas a Bíblia nunca trouxe nessa perspectiva. Homens e mulheres são iguais. A questão toda no casamento é que cada um tem o seu papel específico. E o grande problema é que hoje muitas mulheres cristãs não entenderam o seu papel ainda.
eu já peguei alguns casos nesse sentido, em que famílias, como chamam, famílias disfuncionais, né? O homem não fazia o seu papel como homem, e a mulher acabava tomando conta do papel do homem, porque o homem não estava fazendo o seu papel. Eu acho que eu percebo assim, sabe, não é meio no olhômetro pelas experiências que eu tive nessa minha caminhada. Não é muito longa, né? Mas nessa pouca caminhada que eu já tive, eu percebo que o homem não conseguiu entender ainda seu papel como homem no casamento. Eu tive uma experiência com um casal, ele falou assim: Samuel, ela, né? Se eu soubesse dessas coisas antes do casamento, eu acho que eu tinha sofrido menos. Homens e mulheres estão em crise no casamento porque não entendem os seus papéis. E aqui, quando o autor vai trazer que essa é uma expressão para que o filho veja no pai a autoridade, a Bíblia está falando que, olha, o pai deve ser visto como aquele que governa bem o seu lar, governa bem os seus filhos. E aí eu repito, cada um tem o seu perfil comportamental, né? Eu conheço pais excelentes que são calmos. Meu pai já não era calmo, meu pai já era o jeito agitado de lidar, tal, ativo. Mas tem homens que é mais na dele, calado, tranquilo. Mas não deixa de cumprir o seu papel dentro do lar. Então, eu creio, Renato e Fabrício, que a gente precisa de programas como o MENAP, por exemplo, para ensinar qual é o papel do homem. Não apenas na sociedade como um todo, mas no lar, como pai, como marido. Porque quando a gente para ver isso, a gente começa a fazer com que a família se reestruture como uma família bíblica. A experiência do meu pai, com relação ao pai, né? Meu pai é, né, um amor de pessoa, brinca, ri e tal, mas quando ele falava sério, ele falava sério. E a gente respeitava. E tinha hora que ele não precisava nem falar nada, ele só olhar. Só olhar. Só olhar. Não sei se vocês já passaram por isso com seus pais ou vocês mesmos com seus filhos. Só do olho a gente parava de fazer, porque isso significa o quê? Ele tá falando, eu sou seu pai, eu quero ser uma pessoa próxima, que ame, que brinque, que tenha a sua confiança, mas entenda que eu sou seu pai. Eu tô aqui para te instruir, para te orientar, para te fazer melhor do que eu. Ele sempre falava isso, Renato e Fabrício. Samuel, eu tô treinando vocês para vocês serem melhor que eu. Vocês não errarem onde eu errei, porque eu sei que eu errei, ele falava. Ele fala, eu sei que eu errei, mas eu quero que vocês sejam melhores que eu. Então, esse é o papel, né? Eu creio que, sob a autoridade, é entender isso. Eu, como filho, me sujeitar, porque a autoridade foi dada por Deus para ele, para o pai. E é importante também, pastor Samuel, neste caso, que o senhor falou uma coisa também de total importância, que muitas vezes não há o devido preparo. E o nosso objetivo também é atacar o problema no princípio. Uhum. Muitas vezes as pessoas, elas constituem família sem o devido preparo. Não pensam nesse sentido. Às vezes a pessoa tem toda uma visão de preparo profissional para desenvolvimento da sua carreira, mas não investe no preparo para a constituição de uma família. E sendo a constituição de uma família a decisão, sem sombra de dúvida, mais importante na vida de uma pessoa. Exatamente. Escolher aquela pessoa que você deve viver com ela para o resto da vida e como desenvolver essa vida inteira ao lado dessa pessoa. E se a pessoa não buscar na palavra de Deus princípios básicos para poder constituir a família e como administrar essa família,
certamente ela estará fazendo de forma errada se ela não buscar esses princípios na Bíblia, né? É verdade. Olha só, vai ao encontro do que nós temos aqui no chat da IPP-TV, o Vilmar Hugo Salve Carvalho, né? Tá falando o seguinte, ó, bom dia, graça e paz para você também, Vilmar. Boa parte da rebeldia dos filhos se faz parte pela ausência dos pais no convívio familiar e a terceirização da educação. São pais ausentes em todos os sentidos e filhos longe de Deus, né? Mas aqui, ó, aproveitar aqui fazer um merchan, né, bacana aqui, que é o seguinte, olha, o Ministério de Casais, no dia 14 a 16 de outubro, vai promover um ECC, Encontro de Casais com Cristo, né, vai ao encontro do que o Fabrício falou aqui, né, dos casais, e que o Samuel também falou a respeito dos papéis de cada um que a gente pensa que sabe, né? Os nossos pais nos educam, nos dão instruções, os professores, né? Mas muitas vezes nós não conseguimos entender de fato o que o manual, que a Bíblia nos instrui. Então, você que está namorando, você que está noivo, noivo não, lá é casais casados, não é verdade? Você que é casado aí, né? Ok, não, meu casamento tá bacana, tá tudo certinho, eu sei tudo que tem que fazer, ótimo. Então, no mínimo, é uma nova lua de mel. No mínimo é isso, né, Samuel? Samuel é Exatamente. testemunho vivo disso, né? No mínimo é uma nova lua de mel e vocês já se preparam para poder ajudar. Se vocês estão bem, ajudar casais que precisam de ajuda. Com certeza. E se tá muito mal, muito ruim, não há nada que Deus não possa operar e transformar. Exatamente. Testemunho vivo disso. Exatamente. Testemunho vivo disso, né? Então vamos lá. E aí, a outra expressão, Renato, com todo respeito, primeiro, esse sob disciplina é um aspecto do pai com o filho, né? O pai tem que apontar que, apesar de ser um pai amoroso, que cuida, que trabalha para sustentar, para prover a família, ele é um pai que tem que apontar para o filho que ele é o pai, ele que dá o direcionamento, ele que dá o comando, ele que lembra dos navios, ele que bate o bumbo, né, para o remo, da velocidade do remo, ele que é a autoridade, exatamente, ele que é o responsável para isso. E, com todo respeito, o autor vai dizer o seguinte, significa literalmente com toda reverência ou dignidade. E aqui é o aspecto para o filho, né? Os filhos devem tratar com o respeito devido o pai. A atitude dos filhos são o foco neste trecho da passagem. O autor vai dizer o seguinte, olha, o pai conquista o coração dos seus filhos, apontando que ele é um pai amoroso, mas é um pai também que tem autoridade com relação à sua família, ganhando-os e persuadindo-os a viver uma vida de obediência, submissão e respeito, né? Os filhos não zombam dos pais em particular, muito menos em público. Antes o honram, submetem-se a ele e não são rebeldes. Entenda que isso é um ciclo que o pai tem que fazer o seu papel, mas o filho tem que entender o seu papel e tem que agir com respeito, com dignidade. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre os riscos do filho não serem obedientes aos seus pais mais à frente. Mas o interessante é que aqui o autor nos lembra que além do pai tem o seu papel, tem sua ação dentro do lar, de governar bem, o filho também tem que entender que tem também o seu papel. E tem que viver de acordo com esse papel. Honrando o seu pai, respeitando o seu pai, entendendo que ele, como autoridade, tem a instrução para dar. Eu sei que isso é muito romântico, né? Eu sei que na vida real, os problemas, o nosso coração pecaminoso, que tem tendência a ídolos, tem tendência ao pecado, vai agir diferente, mas o que nós estamos mostrando é que a Bíblia orienta até nesse aspecto específico da vida. Ela tem a resposta para isso. Samuel, se eu entendi bem, então, estamos diante de uma via de mão dupla. Primeiramente, o pai, ele tem que ter, então, consciência que ele é uma autoridade constituída por Deus para que no seu lar ele leve os filhos a serem obedientes, a honrarem, a serem respeitosos. Então, ele tem que ter essa consciência e ele tem que trabalhar na vida dos filhos, que isso, então, é um mandamento dado por Deus e que com isso os filhos devem obedecer esta regra. Podemos dizer que isso.
Entendeu? O pai tem que estar preparado para ensinar o filho para isso. Ele O tem que pai ter tem essa que- tem que ter consciência essa para consciência. poder transmitir isso E, aos filhos, e né? vai no que o nosso irmão aí disse, né? Infelizmente, alguns não, né? Infelizmente, muitos terceirizam na educação. Terceirizam a questão do O Vilmar. o Vilmar. Então, se me permite, Samuel, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 15, assim está escrito na palavra do Senhor: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, os pais constituem uma autoridade dada por Deus dentro do lar para conduzir os filhos no caminho do Senhor e a fazer o que é certo. Exatamente. Bacana. Ó, quarta pergunta, né? O tempo está voando aqui. A Bíblia aponta, Samuel, os riscos para os filhos que são desobedientes aos pais? Sim, tem muito texto e tem texto bastante pesado, né? Com relação a isso. E o livro também vai apontar esses textos de forma detalhada. A gente só vai dar aqui uma pincelada nesses textos por conta da hora. Mas, Renato, Fabrício, vocês sabem dizer qual é o único mandamento com promessa dos 10 mandamentos? O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, Por quê? que vai prolongar os dias da sua vida. Entenda que até nisso Deus pensou, olha, filho, honre seu pai e a sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Quer ter bastante tempo aqui na terra? Honre seu pai e sua mãe. Honrar o pai e mãe é um mandamento bíblico. E vários textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, vai apontar os riscos em que um filho, ao desobedecer seu pai, sofre, né? Por exemplo, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nós vamos perceber que existia pena de morte para filho desobediente. O filho era amaldiçoado quando era desobediente ao seu pai. E era um crime capital. Imagina, o filho, por ser desobediente, era amaldiçoado porque ele estava sendo desobediente e não estava cumprindo o seu papel como filho. O próprio Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, vai apontar que o alerta que ele dá para os filhos que amaldiçoam seus pais. Se a gente, vamos abrir aí, Provérbios 20:20. Provérbios 20:20. Provérbios capítulo 20, versículo 20. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apaga-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Olha como interessante, né? Olha, você está nas trevas, você está em pecado, você está vivendo o caminho contrário que a Bíblia orienta, o que a Bíblia, como nosso manual de fé e prática, ela que nos conduz, né? Que ela é a luz para o nosso caminho. Mas quando nós estamos ao contrário, amaldiçoando nossos pais, nós estamos vendo o outro lado do nosso caminho, e nessas trevas. E aí tem também Provérbios 30:17. Provérbios 30:17. Aos que zombam do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões das águas serão comidos. Isso é pesado, né? Muito Passagens pesadas e fortes. O que o rei Salomão vai escrever, né? Para quem amaldiçoa seu pai, para quem zomba do seu pai. Infelizmente, a gente vê muitos filhos que não conseguem lidar com essa situação, né? Não entendem as limitações dos pais também e acabam agindo dessa forma. E por último, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32. Eu não vou ler,
Mas Paulo, ele traz uma lista de pecados. E dentro dessas listas de pecados está a desobediência aos pais. Desobedecer ao seu pai é um pecado. Você está indo contrário ao que a Bíblia vai orientar, vai ensinar. Aí você pode me perguntar, né? Tem gente que gosta de ir pro extremo, né? Assim, mas e se meu pai me dizer para mim não ir mais para a igreja? O que eu faço? Eu vou desobedecer? Tá tendo um caso na nossa igreja com relação a isso. A filha quer ir para a EBD, para a escola bíblica dominical, e a mãe que não é cristã não tá deixando. Eu obedeço ou desobedeço? A ideia agora é construir algum caminho possível para que você conquiste o respeito da sua mãe no sentido de que ela permita, mas não desobedeça. Assista online. Hoje existem várias possibilidades, né? Então, a orientação é: obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Mas e se ela quiser que eu não seja mais crente? É porque o pessoal gosta de ir pro cinema, né? Mas é importante, né? Essa polêmica, né? Leva a reflexão e tudo tem solução. E quando o meu pai e minha mãe falam assim, você não é mais para ser crente, eu devo obedecer mesmo assim? Aí a minha orientação pessoal é que nesse aspecto específico não obedeça. Porque você está indo contrário ao que o próprio Deus ensina com relação à sua vida e à sua fé. Mas com relação à igreja, eu acho que você tem que criar agora caminhos para que você consiga conquistar esse direito a ir para a igreja, né? E por enquanto assista online. Mas com relação a ser cristão ou não ser cristão, o pai não tem autoridade com relação ao filho, nesse aspecto. Porque os filhos, o que os filhos são? Herança do Senhor. Os filhos é de Deus. Então eu não posso ir contrário ao que o Deus, que é o meu Criador, que é o meu Senhor, ensina. E a sabedoria, né, Samuel? Ela é muito importante num caso como esse, em extremos, porque Provérbios diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda afasta o furor. Então, muitas vezes, num contexto onde há possível desentendimento ou possível não entendimento referente a uma decisão, eu acho que, em primeiro lugar, é necessária uma conversa. Sim. Uma conversa dizendo, ora, por que eu quero ir para a igreja? Por que eu estou seguindo a Deus? Não é verdade? Então, mostrar para a pessoa que não é crente, que não confia em Deus, a razão pela qual você está seguindo esse Deus. E conversar, apesar de você pai, de você mãe, não concordar com isso, a palavra de Deus, ela falou no meu coração, tocou na minha vida. Eu posso até não ir na igreja, Obedecendo meu pai e minha mãe. obedecendo meu pai e minha mãe. Mas ele não tem o direito de falar que eu não sou mais cristão. Exatamente. O tempo urge, só que eu preciso falar uma coisa que um testemunho que eu vivenciei numa igreja que eu frequentei antes de vir aqui na IPP. O testemunho é o seguinte: a esposa e as filhas iam para a igreja e o marido era absolutamente contra. E cada vez mais agressivo, a ponto de bater na esposa, fisicamente, nas filhas, e deixá-las dormindo fora de casa. Nossa. No quintal. Falar o seguinte, ó, e jogar as roupas, jogar tudo para fora de casa. Ó, o seguinte, se você for para continuar indo para a igreja, ok? Não queria saber de jeito nenhum. E elas ficaram firmes. Naquele tempo não tinha essa facilidade da internet. Mas elas permaneceram firmes na fé, orando, jejuando, joelho no chão. Aí, né, de repente, tudo bem, demorou, foi uma jornada. Mas de repente, o homem se converteu. E aí se rendeu aos pés do Senhor. Só chorava. Quando eu ouvi o testemunho, eu falei, não acredito que eu falando assim, não. Ele falou, eu era terrível. Então tenha fé.
Tenha fé, Exatamente. porque a oração pode muito em seus efeitos. Exatamente, exatamente. Amém? Então vamos lá. Muitas vezes nós temos a tendência natural e humana que não afasta a questão pecaminosa de buscarmos agir com base na nossa própria força. Forçar a situação. E quando a gente faz isso, a gente abandona, deixa de lado o quê? A fé, que é o agir sobrenatural de Deus. Então, muitas vezes, em sabedoria, a palavra diz que, por exemplo, a mulher que não é crente, ela ganha o seu marido na fé, demonstrando com o seu comportamento de diferença. Então, esse aspecto sobrenatural de colocar diante de Deus e esperar dele uma solução para aquela situação é algo que sai da nossa Alçada, nossa né? alçada e sim está na alçada de Deus, né? E isso que é maravilhoso, né? Exatamente. Porque nós somos extremamente limitados, né? Exato. Só que aquilo que nós não conseguimos, que é impossível para nós, para Deus é perfeitamente possível. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Olha lá, Samuel. A quinta pergunta: quais as orientações bíblicas para que os pais atuem no cuidado do núcleo familiar? Ó, eu não tô ganhando nada para isso, tá bom? Mas o autor, ele dá aqui 3 instruções básicas para que o pai atue com relação. Peraí, Samuel. Claro que todos nós estamos ganhando, sendo abençoados, né? É verdade. No convívio familiar e na sociedade. Amém? Eu tô só enchendo o saco. Então, o autor aqui, ele dá 3 princípios básicos com relação a viver e o pai agir de forma bíblica na orientação dos filhos, né? Primeiro, a intercessão, ou seja, dependência, né? Os pais nunca deixam de interceder pelos seus filhos, mesmo que eles já estejam fora de casa e sejam adultos ou tenham sua própria família. A gente olha o exemplo, eu não vou ler por conta do tempo mesmo, né? Mas o exemplo de Jó, e aí você aqui, com mais detalhadamente, você vai ver aqui no livro. Jó, capítulo 1, versículo 5. Depois da festa, depois do banquete, Jó, ele faz um sacrifício a Deus com relação aos filhos, e o texto vai dizer o seguinte, olha, porque se meus filhos pecou alguma coisa e eles não sabem, pelo menos eu tô já de antemão aqui sacrificando pelo pecado do meu filho, e isso é interceder, né? Para pensar, Renato e Fabrício, quantas mães hoje aqui, para estar nos assistindo agora, pais, estão aqui orando, intercedendo pelos seus filhos dando problemas, seus filhos fora do caminho do Senhor, filhos que muitos anos ficaram na igreja, mas depois saíram da igreja, estão talvez até no mundo das drogas, e pais até hoje intercedendo pelos seus filhos. Quantos pais e mães aqui já tiveram a sua resposta de Deus com relação a essa situação, e os filhos agora estão na igreja firmes e fortes, não deixaram de interceder pelos seus filhos? Eu gosto muito, eu sei que minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim, então pessoas que, pais e mães devem compreender o seu papel como intercessores dos filhos, né? Entender que você depende de Deus, você não tem poder para agir, né? O próprio Cristo lá em João 15:5 vai dizer, olha, sem mim nada podeis fazer. Nós somos vasos de barro, nós somos servos de Deus, nós não somos os detentores do poder. Então a gente tem que entender que nós dependemos de Deus para que fazemos as coisas certas. Tem uma frase de um pastor amigo meu, é sensacional a frase. Ele fala o seguinte, olha, as coisas boas que eu faço foi Deus que fez. As coisas ruins pode colocar na minha conta mesmo que é culpa minha. Mas as coisas boas que eu faço foi Deus que fez. Sabe o que significa isso? Entender que quando eu faço algo bom, é Deus que age na minha vida para que aquela coisa seja boa e tenha eficácia e tenha que gere benefício ao outro, né? Mesma coisa com os pais, dependência de Deus, interceder pelos seus filhos, porque você sabe que Deus tem o poder para agir, para trabalhar, para moldar o coração, para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. A segunda instrução que ele dá aqui, a segunda orientação bíblica é instrução ou discipulado. E aqui tem vários textos que a gente poderia
falar, mas eu quero falar lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. A orientação que Moisés dá para o povo, partindo do Senhor, que o pai deveria ser o discipulador do seu filho. Ao pai está a responsabilidade de instruir, de orientar, de ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Infelizmente, muitos pais estão terceirizando isso, como já foi falado aqui. A igreja que tem que fazer, a igreja porque eu pago meu dízimo, eu dou minha oferta, a igreja que tem que fazer. A igreja que tem que ter uma escola bíblica boa. Tem, eu sei que tem. E é para ter mesmo. A igreja tem essa obrigação para ensinar, para instruir os seus fiéis. Mas a orientação primária é que o pai seja o discipulador do seu filho. O pai seja o caminho que o filho vai ver assim, olha, eu quero ser que nem meu pai. Eu quero ser igual a minha mãe. Eu quero ser um homem de fé, uma mulher de fé que nem meu pai e que minha mãe. Porque no final das contas, na cabeça do filho, e isso às vezes até de forma errônea, o pai é o herói do filho. O pai e a mãe são os heróis do filho. Então, se nós, como pais, não entendermos o nosso papel como discipulador do meu filho, a gente está a gente não está cumprindo com o nosso papel. E aí me lembra 2 Reis, capítulo 5, a menina sem nome. A Bíblia não fala sobre o nome dessa menina, o nome dela, e nem de qual família ela era. O exército assírio capturou ela era escrava da mulher de Naamã. E mesmo escrava, ela fala, se meu senhor fosse lá nas minhas terras para falar com o profeta, porque o profeta resolveria esse problema. Gente, sabe o que é isso? É uma criança que está sendo escrava, mas que mesmo assim, nessa situação, ela entendeu que o Deus dela poderia resolver aquele problema. Isso é uma resposta de pais discipuladores. De pais que tratam seu filho e que cuidam do seu filho e que agem ativamente na vida dos seus filhos para que eles possam ser melhores do que os próprios pais. Homens e mulheres, quando crescerem, dignos, homens e mulheres bíblicos, homens e mulheres que amem a Deus, que amem Jesus Cristo. Porque, no final das contas, não é ter um bom cargo, não é trabalhar em uma boa empresa, não é ter um bom salário. No final das contas, quando Cristo voltar, é se são salvos ou não. Então, antes de nos preocuparmos com a carreira, e isso é importante, a gente está aqui com um selecionador, com um homem que sabe, que age aperfeiçoando a carreira das pessoas. Mas a questão é, somos pais que também estamos nos preocupando com a vida espiritual dos nossos filhos? Então, a segunda orientação é essa. E a última orientação que o autor dá aqui é a intervenção ou disciplina. Pais hoje não estão agindo disciplinando seus filhos. Disciplinando seus filhos no sentido de, olha, instruir. Se preciso for, em última análise, em última instância, eu tenho que dar umas palmadas. Tem duas experiências. A minha experiência, que eu levei muita palmada, porque eu era muito atentado mesmo. Eu era uma criança complicada. Meu pai e minha mãe sofreram um pouco. Mas a realidade da minha esposa, ela nunca apanhou. Mas não deixa de ser uma mulher de Deus, uma serva de Deus. É porque eu sou mais pecador que ela. Ela é mais santa do que eu. Mas, se preciso for, agir com disciplina. São essas 3 orientações bíblicas que o autor dá aqui no livro. Olha só, Samuel, existem mais algumas orientações para dar para os pais? Tem uma frase que meu pai diz, quando ele ainda era o obreiro na igreja, assim, diga para sua filha que você a ama todos os dias, porque se você não dizer, um marmanjo vai dizer. E se você disser, e esse marmanjo disser que você é linda, que você é bonita, ela vai dizer, eu sei, meu pai diz para mim todo dia. Agir com carinho, beijando, abraçando, dizendo que ama. Infelizmente tem pais e filhos que não conseguem dizer um para o outro que amam, né? Tem uma certa
quebra, uma certa... Uma trava, Isso, né? uma trava, Bloqueio. um bloqueio entre os dois. Mas diga que ama o seu filho. Diga que leve ele para passear, brinque com ele. Sabe? Eu fico maravilhado. O meu cunhado e o filhinho, o bebezinho dele tá lá. Nossa, é um apego, um amor. Ele dá aquela risada, sabe? O pirrai para o meu cunhado. Nossa, sensacional. O relacionamento que o pai deve ter com o filho. E é muito mais fácil você desenvolver e ter sucesso na sua vida profissional do que na vida familiar. É. Porque o desafio é muito maior de você conduzir a sua família ao sucesso do que você simplesmente pensar em ter uma carreira de sucesso. Os desafios são muito maiores, porque às vezes conquistar o coração daqueles que estão dentro da sua própria casa é muito mais difícil do que você ganhar aplausos das pessoas de fora. Então, o que acontece? É preciso uma conscientização de que você, como homem, como chefe do lar, como sacerdote do lar, se conscientizar dessa obrigação de Deus ordenou que você deve conduzir a tua família nos caminhos do Senhor e trabalhar para isso, se esforçar para isso. Amém. É isso aí. Antes de você falar, bem rapidinho, a nossa igreja, o IPP, tem um ministério agora de discipulado. E nós estamos com um trabalho também com noivos. E eu assumi um casal, né? Tô discipulando um casal. Nossa, que legal. Ver como eles estão descobrindo as coisas, os papéis deles. Pra mim, tá sendo emocionante, sabe? Então, fica aí a orientação. Se você precisar, se quiser, tá noivo, vai casar, entre em contato aí com a igreja, tem um site, né? ippinheiros.org.br/discipulado. Você tem uma lista lá de espera, que tem muito casal. Mas coloca seu nome lá e deixa Deus agir no seu coração. Amém. Amém. Olha só, agora a pergunta é a batata quente aqui, tá? Olha só. Misericórdia. Samuel, como orientar os pais que têm filhos rebeldes? Essa talvez seja a realidade mais costumeira, né? No nosso dia a dia. Mas eu tenho algumas orientações aqui. Primeiro, continue orando pela vida dele. E dependa da graça de Deus para que Deus haja no coração do seu filho. É esse papel de intercessor, independente de Deus. Eu preciso de Deus. Então, ore por ele. Ore dia e noite. Deus vai fazer a obra. Deus tem poder para isso. A grande questão é que às vezes a gente não acha que Deus tem o poder para isso, né? A gente fala com a boca, mas o nosso coração duvida. Então, ore com fé para que Deus trabalhe, que molde o coração do seu filho. Segundo, continue sendo exemplo para que ele possa se espelhar em alguém que teme a Deus, que teme ao Senhor. Então, seja o exemplo. Seja o exemplo do seu filho, porque, querendo ou não, a gente aprende aspectos do nosso pai. Eu falo por mim. Muitas das coisas que eu aprendi e ajo até hoje, meu pai faz, minha mãe faz. Querendo ou não, nós absorvemos essas características. Então, seja o exemplo, porque ele vai absorver em algum aspecto, em algum nível, em alguma quantidade, o seu exemplo. Ele tá falando da parte boa dos pais, tá? Não é a parte chorona que ele falou que ele tinha. Não. São as partes boas, exatamente. Mas às vezes a gente também, até as partes ruins também a gente pega, viu? E por último, quando necessário, disciplina com sabedoria. Pois a justiça e a misericórdia andam de mãos dadas. Disciplina com sabedoria. Às vezes, os filhos são rebeldes por falta de disciplina. Por falta de um não. Quantas e quantas vezes talvez o filho queira escutar um não do pai? E olha como interessante, Renato, e como Fabrício. Na escola, provavelmente vai ter um professor que diga não para ele. E é o professor que ele mais goste. Como não é importante.
foram os nãos da minha vida, do que eu recebi do meu pai e da minha mãe, que me fizeram quem sou hoje. Os nãos da minha vida, os nãos que eu recebi do meu pai e da minha mãe, que me fizeram e me trouxeram até aqui. Correção, né? E a Bíblia diz que os pais também não devem irar os filhos. E quando a gente pensa nesse aspecto, o que pode causar a ira no filho? O que pode causar ira no filho? É. Uma atitude errada do pai, uma ação deliberada com relação ao papel do pai, extrapola o papel do pai, Falta de limites, falta de limites. Então, vários aspectos podem trazer a ira do filho. critérios ambíguos, sem clareza. Eu falar algo e fazer outro, e aí o pai usa aquela frase: faça o que eu digo, mas eu faço o que eu faço. Não tem essa frase? Então, o pai tem que ser coerente e congruente do que fala, e como sente e como age. O pastor Hernandes, ele tem uma fala muito interessante, que ele diz o seguinte: do mesmo jeito que os dedos das nossas da nossa mão, um é diferente do outro, assim são os filhos. Então, eu posso exigir dos filhos o mesmo empenho, mas eu não posso exigir dos filhos o mesmo desempenho, porque cada um tem uma característica. E pensando nessas características, eu tenho que educá-los respeitando as características dos filhos. Isso aí, é uma lição super importante. Não é agir com igualdade com os filhos, mas com equidade. Com equidade. Que são duas coisas totalmente distintas. Exatamente. E não é fácil. É um grande desafio. É um desafio, né? É um grande desafio, né? Assim, é sempre muito mais fácil nós criarmos os filhos dos outros, né? Os nossos mesmos assim, se eu fosse o fulano, eu faria assim, assado. Até a gente ter filho, a gente vê que não é fácil, né? Exatamente. Eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes também um versículo que é muito conhecido por todos, mas que é de suma importância pro tema que estamos trabalhando, que encontra-se em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Assim diz a palavra de Deus: ouve, Israel, fazendo uma adaptação aqui, ouve, ó Brasil, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado às tuas mesas e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e terão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás dos umbrais de tua casa e de tuas portas. Então, para que o filho ele entenda que existe um único Senhor, que esse Deus deve ser amado, que esse Deus rege a nossa vida, o pai precisa primeiro se conscientizar desse ordenamento para depois transmitir aos filhos como princípio. E quando a palavra de Deus diz que os filhos devem obedecer aos pais, não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem, está no imperativo. O filho deve obediência ao pai. E mais do que obediência, quando fala em honra, a gente está entrando num aspecto muito mais alto, num padrão muito mais alto, porque honrar é muito mais do que obedecer. Muitas vezes a gente pode até obedecer a um pai contrariado, mas honrar, a gente tem outros elementos envolvidos nisso, né? Quando a gente fala em honra, a gente tem ali você ter ele em autoestima, você não envergonhar o seu pai, você ter respeito por eles. Então, tem outros aspectos super envolvidos nesse caso e que a gente não pode perder de vista. É verdade, é verdade. Uma questão prática e importante, né? Uma coisa que, antes de chegar na igreja, eu sempre falava para minha mulher o seguinte: olha, ficar preocupado, porque assim, falava, somos dois para educar e o mundo inteiro para estragar. É verdade. Né? Essa preocupação que tinha e nós temos até hoje. E hoje mais ainda, né? Hoje mais ainda. Porque antigamente os pais, eles conviviam com o filho com muito mais frequência. Sim. Hoje não.
essa convivência ficou muito prejudicada, né? Mesmo estando do lado, né? É. As redes sociais também fizeram isso, né? Exatamente. A globalização trouxe todos esses desafios para os pais, né? Mas eu creio que é uma grande aventura, é uma aventura importante, né? Porque a gente tem que cumprir o nosso mandato cultural, né? E aí eu tenho dois aspectos importantes. Uma, né? Já estamos terminando aqui, né? Uma, os filhos. Né? Eu tenho um ditado que diz, diga-me com quem andas, direi quem és, né? Então, selecionar e sempre orientar os filhos a selecionar uma boa amizade. E nesse sentido, tá? Ter os seus filhos na igreja, tá? E eu vou confessar aqui, eu não queria no começo, não quero que meus filhos fiquem muito na igreja, não, porque ficam ingênuos e tal. Aí eu pensei, depois, né, que aí caiu as escamas dos meus olhos, eu falei assim, né? Ai, meu Deus, que Deus aqui escolhe os amigos dos meus filhos, Deus aqui encaminha tudo, né? E fez toda a diferença do mundo. Se dependesse de mim, eu acho que eu ia estragar meus filhos, já tá, entendeu? Tudo... A igreja entra como uma auxiliadora no tocante a isso, né? Lógico que o papel principal é dos pais, mas a igreja está ali como uma auxiliadora, né? Com certeza. Samuel, considerações finais, meu querido. Que Deus abençoe a vida dos pais aqui, né? Que Deus capacite você, pai, a governar bem o seu lar, governar bem o seu filho. Que Ele te dê sabedoria, te dê graça para nessa aventura da vida de pai, você seja bem sucedido, que você cumpra o seu papel, que você se aperfeiçoe em conhecer o seu papel. E que Deus trabalhe e molde seu coração, para que o nome dele seja glorificado na sua vida e na vida dos seus filhos. Deus abençoe. Samuel, tem uma frase no livro que me chamou muita atenção também, que é a seguinte: quem precisa ensinar o filho a obedecer, respeitar e honrar as autoridades em sua vida são os pais. São os pais. Não tem como fugir disso. Não. O núcleo familiar é a base da sociedade. Se a gente não trabalhar na base, a estrutura toda desmorona. Famílias doentes, sociedade. Famílias doentes, igreja doente. Se não tivermos famílias saudáveis, as igrejas também sofrerão dano. Amém. Meus queridos, estamos chegando ao final aqui de mais um programa MENAP, ok? Passa voando, né? Muito rápido. Você que está nos assistindo, obrigado pela companhia. Nós esperamos que o conteúdo seja edificante para a tua vida, né? E que seja não, com certeza será, se você aplicar, ok? Que a sua família vá bem, né? Mas estão passando por luta, por dificuldade. Amém. Segue e joelho no chão, que Deus pode transformar tudo. Deus traz à existência aquilo que não existe, né? E obrigado, Samuel, né? Como é que é? A inauguração aqui do... Pois é, rapaz. Logo falando com o filho. Muito bom, muito bacana, né? E querendo dizer aqui que é o seguinte, a UPH, no último sábado do mês, que vai ser dia... Que dia que é? Eu acho que é dia 24, se não estou enganado. 24 de setembro, vai ter o Café dos Homens. Samuel também está convidado, né? Tá todo mundo convidado a participar do Café dos Homens. Tem um cafezão gostoso aqui na igreja, ok? O tema ainda está em aberto ali, mas nós vamos falar aqui, ok? Então, 8h15 da manhã, venha tomar um café gostoso conosco. 9 horas da manhã começa a preleção, né? E participe das atividades da UPH, né? Vão aliar os homens aqui, né? Falar de churrasco, de futebol, de automóvel, de bem-estar, de saúde, de carreira, de economia, finanças, etc. É isso, meus queridos. Até a próxima edição. Fique com Deus, né? Um bom final de semana. Amém. Até a próxima.